Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Uma história que até agora não se sabe se é real ou ficção, mas ela caiu como uma bomba no seio do bolsonarismo. Em entrevista à revista Veja, o senador Marcos Duval, que era alinhado a Jair Bolsonaro, disse que participou de uma reunião golpista no Palácio da Alvorada. Segundo o congressista, o ex-deputado federal, que está preso, Daniel Silveira, propôs que ele usasse uma escuta durante um encontro com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Daniel Silveira começou então a fazer a explicação de eu ter sido chamado. E aí ele falou, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, eu achei estranho até ele ter essa informação, a gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. Eles colocariam o equipamento de gravação e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em algum dos processos dele ele ultrapassou a linha da Constituição. A intenção era obter uma declaração comprometedora que pudesse resultar na desmoralização de Moraes e até mesmo em sua prisão, o que impediria a diplomação de Lula como presidente. Bolsonaro teria afirmado que o plano já estava acertado com o Gabinete de Segurança Institucional, órgão responsável pela segurança do presidente, e que tem a Agência Brasileira de Inteligência sob seus cuidados. Mas, no balanço das horas, o clã Bolsonaro se movimentou para tentar colocar panos quentes na história. Após um encontro com o senador Flávio Bolsonaro, Marcos Duval mudou parte da primeira versão apresentada por ele à revista. No novo enredo, o senador disse que a ideia não partiu de Jair Bolsonaro, mas somente de Daniel Silveira. Bolsonaro só teria participado como ouvinte do plano. Durante todo esse processo, o presidente estava em silêncio, quem falava era o Daniel. Ele falou, eu vou pensar e depois eu faço o contato. Então não houve, porque eu acho que saiu na imprensa que o presidente me coagiu. Isso foi ontem, eu já prevendo por conta do meu trabalho de levantar o que aconteceu dia 8 de janeiro. Então eu fiquei já ciente que em algum momento alguma coisa ia acontecer para me colocar numa situação a qual eu poderia perder minha credibilidade, minha honra. Apesar das mudanças na história, Marcos Duval repetiu que um aparato de inteligência com uso de escutas e veículo oficial de captação de áudio já estariam prontos para auxiliá-lo na missão de incriminar Moraes. O senador não explicou quem patrocinaria a empreitada, mas sugeriu que poderia ter o envolvimento de órgãos especializados na área, que iriam acompanhar toda a operação golpista do lado de fora do STF. No encontro com Alexandre de Moraes, Marcos Duval disse que contou os detalhes do encontro com o presidente e que a reação do ministro do STF foi essa. Voltei a Brasília, se não me engano foi numa terça-feira, nós nos encontramos lá no STF e eu relatei para ele, o que eu estou relatando para vocês. O ministro ficou surpreso, ele é muito introspectivo, não é de falar, então ele olhou para cima, balançou a cabeça do tipo, né, não acredito. Flávio Bolsonaro confirmou que o pai teve uma reunião com o senador Marcos Duval, mas alegou que a situação narrada não configura nenhum tipo de crime. O senador admitiu que tinha conhecimento da reunião, mas colocou a responsabilidade da proposta no ex-deputado Daniel Silveira. O que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal.
Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes aceitou um pedido da Polícia Federal e determinou que Marcos Duval fosse ouvido no inquérito que investiga o ataque à sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. O magistrado também sinalizou que a intenção golpista pode ser enquadrada como crime de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ministro Alexandre de Moraes acaba de autorizar a Polícia Federal a tomar o depoimento do senador. Foi um pedido feito pela própria PF. O Marcos Duval, que afirma que o ex-deputado Daniel Silveira, preso hoje no Rio de Janeiro, levou ele a uma reunião com o ex-presidente Bolsonaro para articular o que seria um golpe de Estado. Esse plano, segundo Marcos Duval, incluiria aí gravar clandestinamente o ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal tem outras 3 linhas de investigação neste inquérito que apura os ataques do dia 8 de janeiro, e elas estão divididas por núcleos por causa do volume de investigados. As frentes de apuração miram instigadores e autores intelectuais, executores e financiadores dos atos golpistas. Bolsonaro também está sendo investigado, sob a suspeita de incitar os radicais. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal para investigar o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro na invasão à Praça dos Três Poderes. O ex-deputado Daniel Silveira informou por intermédio de seus advogados que está impedido pela Justiça de falar com jornalistas. Essa não é a primeira vez que o senador Marcos Duval está envolvido em polêmicas. No ano passado, o congressista disse ao Estadão que recebeu 50 milhões em emendas do orçamento secreto por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado na primeira vez que ele concorreu. Eu perguntei, mas teve algum critério? Ele falou, foi aquele critério que o Rodrigo falou para vocês. Aí ele falou, só que o Rodrigo te colocou no critério como se você fosse um líder, pela gratidão de você ter ajudado a campanha dele, a presidente do Senado. Entendi. Falei, poxa, obrigado. Quanto foi o valor? O Ministério Público foi 50 milhões. Após a publicação desta entrevista pelo site do Estadão, Marcos Duval divulgou uma nota no qual afirmou ter sido mal interpretado. Afinal, o que há de verdade nessa história do senador Marcos Duval? Ela tem potencial para implicar Jair Bolsonaro? Para entender melhor todo esse enredo, vamos conversar com o repórter de política do Estadão, em Brasília, e colunista da Rádio Eldorado, Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Olá, Gustavo, tudo bem? Como vai você? É um prazer conversar contigo sobre essa história que abalou aqui a República e Brasília nesta quinta-feira, quando a gente está fazendo essa gravação. Eu estou, inclusive, aqui no Senado Federal, portanto, a qualquer momento, se vocês ouvirem algum ruído, é por causa disso. Estava há pouco acompanhando o senador Marcos Duval dar algumas das suas versões sobre o caso. Aliás, Frazão, essa foi uma história que ao longo do dia teve indas e vindas, né? Primeiro, ele disse que Jair Bolsonaro o havia pressionado para poder fazer todo esse aparato de gravação do ministro Alexandre de Moraes. Depois de conversar com o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, ele voltou atrás e disse que, na verdade, quem elaborou tudo foi o ex-deputado Daniel Silveira, que inclusive foi preso nesta quinta-feira. O que dá para a gente tirar dessa história e o que há de verdade no que o senador Marcos Duval tem falado, hein, Frazão? Olha, Gustavo, até agora a gente tem versões, né? Versões de uma suposta realidade, de algo que teria ocorrido, e algumas dessas informações que ele trouxe a público, ele juntou, primeiro no relato à revista Veja, ele juntou, entregou, o próprio Marcos Duval entregou prints, né, de WhatsApp, extratos ali de uma conversa que ele tinha mantido com o Daniel Silveira. A gente talvez saiba do que vai subsistir dessas versões todas, se ele não mudar de novo, depois que ele for à Polícia Federal depor. Ele foi intimado, por ordem do ministro Alexandre de Moraes,
teria inicialmente 5 dias para falar, mas já estava sendo aguardado na tarde desta própria quinta-feira para prestar os seus esclarecimentos. Isso porque, Gustavo, ele já envolveu até o ministro Alexandre de Moraes na conversa. Como ele conta esse relato? Como isso vem à tona? Isso vem à tona na madrugada de quarta para quinta-feira, nessa semana, depois da votação, da posse e da votação para eleger o novo presidente do Senado, o Marcos Duval. Ele vinha prometendo votar no Rogério Marinho, que era o candidato do bolsonarismo, do presidente Jair Bolsonaro, e foi derrotado. E os bolsonaristas identificaram o Marcos Duval como um dos possíveis traidores. Como o voto é secreto, não dá para saber exatamente quem votou em quem, mas a votação foi menor do que eles esperavam. Marcos Duval, inclusive, ele havia apoiado na eleição passada Rodrigo Pacheco, se diz amigo do Rodrigo Pacheco e do Davi Alcolumbre. E ele foi flagrado em vídeos e fotos, abraçando, cumprimentando os dois grandes vencedores dessa eleição aqui dentro do Senado Federal. Então começou a sofrer um grande ataque nas redes sociais, que é por onde ele se promoveu politicamente. Então isso o abalou muito. Ele entrou numa live de madrugada com os integrantes do MBL, e aí diz que se exaltou e que estava sendo coagido pelo presidente Jair Bolsonaro a participar de uma tentativa de golpe de Estado. Quando amanheceu, já com uma informação do noticiário, disse também que iria renunciar ao mandato. O Marcos Duval começou a dar novas explicações, deu telefonemas de vários senadores, a maioria deles ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive do Flávio Bolsonaro, do próprio Rogério Marinho, que estavam dizendo que ele não renunciasse, tentaram demovê-lo, e aí a história começou a mudar. Então, a versão começou a mudar. Ele passou a eximir o Bolsonaro, e ele disse que tinha entregado essas declarações para a revista Veja, que sairia com uma edição a respeito disso. Na sexta-feira, a revista acabou publicando as informações já na manhã dessa quinta-feira por causa da antecipação, né, do senador. Aliás, Frazão, uma das pontas soltas dessa história aí do senador Marcos Duval, e você até citou durante a sua fala, é a que envolve o ministro Alexandre de Moraes, porque ele diz que chegou a comentar, a falar durante o encontro que ele teve com o ministro Alexandre de Moraes, o que havia sido proposto para ele, e que o ministro parecia que não tinha acreditado na palavra dele. Qual a intenção por trás disso? Existe algum esquema para conseguir, por exemplo, tirar Alexandre de Moraes da apuração do julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro? Essa é uma das suspeitas, Gustavo, porque ele introduz o ministro na conversa, primeiro dizendo que, pelo menos da versão que ele dá para a revista Veja, inicialmente, é que ele teria achado aquilo tudo um grande absurdo, que ele teria se encontrado, né, quando deu conta do que estava acontecendo, soube das intenções do Bolsonaro e do Daniel Silveira, ele teria achado aquilo um absurdo, dito que aquilo era ilegal, e que ele não participaria de nada daquilo, e percebeu ali que não iria participar, e responsavelmente foi comunicar ao ministro, com quem ele tinha já um contato de longa data, por ter sido secretário de Segurança Pública em São Paulo, e ele é da área policial, dá treinamentos a polícias, essa é a carreira dele, é assim que ele se promoveu politicamente e se elegeu senador da República, então que ele teria já esse contato, essa proximidade direta com o ministro, e mandou uma mensagem para o ministro para contar para ele do que ele havia presenciado. Depois ele já deu uma outra versão. Ele disse que antes de ir ao encontro do Bolsonaro e do Daniel Silveira, que ele agora diz que não sabe nem onde estava, ele diz que é na residência do presidente, mas que não sabe se era a residência oficial, o Palácio da Alvorada, ou a Granja do Torto, que é uma outra residência da presidência aqui em Brasília, um pouco mais distante da área central, da zona cívica. Então ele se diz muito confuso e diz que não sabia onde estava, porque não foi com o próprio carro dele. Foi um encontro cercado de precauções e de algum mistério. Então ele se enrola nessa explicação, né? Ele ora dá uma versão e ora dá outra. E agora ele diz que antes de ir a esse encontro, ele mesmo já avisou ao Alexandre de Moraes e perguntou se ele deveria ir. Quer dizer, é como se o ministro que julgou o Daniel Silveira,
que julga atos antidemocráticos, que investiga eventual participação do presidente Bolsonaro, dos seus aliados, na orquestração de uma tentativa de golpe de Estado, na disseminação de notícias falsas, uma série de inquéritos. É o ministro mais identificado como adversário do bolsonarismo, e ele é um aliado, foi um aliado do bolsonarismo no Senado até agora. Ele diz que consultou o ministro, se ele deveria ou não ir, e que o ministro disse, segundo o Marcos Duval, que ele deveria ir sim, porque qualquer informação que ele tivesse seria valiosa. Então, quer dizer, ele já coloca como se o ministro estivesse lhe dando um conselho, né? Um conselho para dialogar com alguém que é réu, investigado e réu, e foi inclusive já condenado pelo Moraes. O Bolsonaro deu o perdão, né? Anulou a condenação do Daniel Silveira, mas que acabou sendo preso já também na manhã dessa quinta-feira, em decorrência do descumprimento de medidas cautelares, medidas restritivas da liberdade, seguidas vezes, que lhe haviam sido impostas. Hoje ele pode ser preso porque encerrou, né, agora o mandato anterior dele de deputado federal. Agora, Frazão, como você disse lá no início da nossa conversa, você está no Senado Federal. Obviamente que a repercussão deve ter sido muito grande. Aí eu queria ouvir de você exatamente o que você conseguiu captar entre os senadores. E lembrando que o próprio senador Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, também usou ali a tribuna para falar sobre o caso, confirmando que houve de fato esse encontro, né? Sim, sim. O encontro ocorreu, né? Não há dúvidas de que esse encontro ocorreu. Já se confirma, já tem vários relatos. Tem, inclusive, as mensagens, né, de texto que o senador entregou e foram publicadas para a revista Veja, na sua primeira versão. A própria presidência da República, a equipe do ex-presidente da República não negou esse fato, só que há uma certa apreensão, justamente por esse estilo do Marcos Duval, né, essa confusão dele. Não é a primeira vez que ele dá uma versão gravada em entrevista e horas depois, pressionado, tenta mudar a própria versão. E a cada entrevista que ele dá, ele já deu algumas ao longo do dia, ele vai acrescentando elementos novos ou trazendo mais detalhes que não esclarecem, mas confundem o cenário e seriam elementos importantes, né, para a narrativa ser um pouco mais linear e para se chegar a um esclarecimento dos fatos. Então, o que se ouve aqui, tanto de senadores como de integrantes do governo Bolsonaro, é que precisa saber esperar um pouco para aguardar e ver qual a versão que vai restar no final, né? Que esse fato vai ser investigado, é claro, mas o que ele vai falar para a Polícia Federal? E daí verificar. Por exemplo, eu conversei com o Humberto Costa, que foi ex-ministro, né, do governo Lula, de governos anteriores, senador, liderou o PT, um dos mais experientes da bancada. Ele me falava pouco, olha, a gente precisa ver o que vai sobrar mesmo, né? Porque se ficar provado que houve uma mentira de parte do senador, aí é quebra de decoro parlamentar. E, nesses casos, Gustavo, ele seria levado, haveria justificativa para levá-lo ao Conselho de Ética. E o que pode abrir um processo e ele, inclusive, ser cassado, perder o mandato. O Conselho de Ética vai se instalar na semana que vem. Mas também foi, na avaliação do Humberto Costa e de outros ministros do governo Lula que circularam aqui ao longo do dia, é a primeira vez também que um próprio aliado está envolvendo o presidente da República, pelo menos na sua versão inicial e não na que foi alterada ao longo do dia, numa tentativa de golpe de Estado. Agora, Frazão, é importante falar também um pouco quem é Marcos Duval, porque ele é um político envolto aí de algumas polêmicas. A que me vem à cabeça foi em relação à declaração que ele deu ao Estadão. Assim que o Estadão revelou o esquema do orçamento secreto, ele disse que tinha recebido 50 milhões do orçamento para votar no Rodrigo Pacheco, não nessa eleição, mas na eleição passada, né? Logo depois ele voltou atrás, disse que não era bem assim, ou seja, ele tem um histórico de voltar atrás nas histórias que ele conta, né? Exato, isso tira o crédito dele, né? Acaba por deixá-lo, ele já está reconhecido aqui como alguém muito confuso. Os senadores dizem que ele é um senador confuso,
ele alega que é um senador de primeiro mandato e que não é da política, por isso ele se frustrou muito, então ele vive dizendo que vai renunciar, né, como ele disse durante a noite e na manhã seguinte já havia desistido, que ele, tem hora que ele tem vontade de largar tudo. Ele fez uma crítica recente também, Gustavo, dizendo que o salário era muito pouco, o salário de senador da República, ora, um salário altíssimo, né, dos parlamentares federais, comparando com a renda média do brasileiro. Então o senador vira a público dizer que ele tinha uma renda muito maior na profissão dele e que ele vivia mal. Ora, é algo que não pegou bem, né? São 33 mil reais que o senador ganha. São uma série de declarações infelizes de que mostram alguém que é neófito na política, mas já está no 4º ano de mandato, né? Também não é tão novato assim, e continua a errar na sua conduta, né? Ele, no início do mandato também, o atual mandato dele de 8 anos, ele empregou uma namorada no gabinete, levou ela para viagens aqui oficiais do Senado, ele arrumou um emprego para ela no Senado, quer dizer, demonstra uma confusão entre o público e o privado, entre as suas relações pessoais, e o mais grave foi, que tirou bastante o crédito dele, foi essa declaração anterior que você cita, quando ele, em uma declaração gravada e confirmada que poderia ser publicada ao Estadão, ele fala que recebeu 50 milhões de reais depois de votar no Rodrigo Pacheco na sua primeira eleição como senador, como presidente do Senado, em 2021, que seria uma forma que ali já era usado o orçamento secreto, né, as emendas parlamentares não rastreáveis, para agradar, para conquistar votos naquela ocasião, para favorecer os aliados do governo Bolsonaro, como era Pacheco naquele momento, um aliado de primeira hora do bolsonarismo. Então, ele declara aquilo, diz que foi por gratidão, e quando a entrevista é publicada, ele é pressionado por Rodrigo Pacheco para desmentir, e ele vem a público desmentir, mas claro que o áudio não deixa nenhuma dúvida do que ele disse. É uma narrativa confusa. A própria trajetória política do até agora senador da República, Marcos do Val. Para a gente encerrar, Frazão, claro, diante de tudo isso que você falou, um senador ele é uma pessoa confusa nas suas narrativas, até por isso é preciso ter cuidado em relação a essa história, que ainda vai ser investigada, vai ser avaliada. Independente disso, se de fato essa reunião ela aconteceu, mesmo que Bolsonaro não pressionou o senador para se utilizar do artifício de usar uma escuta ali numa conversa com Alexandre de Moraes, o fato só dele ter participado dessa conversa e dele não ter barrado essa ideia, isso pode comprometê-lo também, né? É claro, né? Quando o senador fala sobre isso, inclusive ele diz, eu fiz a minha parte, né? Porque a gente o questionou aqui agora, mas qualquer funcionário público, se vê uma tentativa, uma orquestração de um crime, uma tentativa de gravar alguém, ele tem a obrigação de interromper aquilo, não seguir aquela conversa. O senador diz que, por exemplo, ele ficou de dar uma resposta que depois o Bolsonaro disse, olha, então quando você tiver, nós estamos aguardando a sua resposta. Quer dizer, o presidente não foi só um ouvinte, né? Nos relatos iniciais, ele diz que o Bolsonaro endossou o plano que teria sido levado na conversa apresentada pelo Daniel Silveira, mas que depois o Bolsonaro confirmou e repetiu tudo, é o que ele diz à revista Veja, depois ele diz que não. Então, em que pese o presidente ter apresentado ou não as mesmas, ter dito, né, com palavras que aquele plano, ele estava diante daquilo. Aquela conversa ocorreu numa residência oficial da presidência da República e o presidente teria que ter interrompido aquela conversa e, segundo as normas, né, do serviço público, comunicado aquilo às autoridades e não dado sequência ou se eximido de tomar qualquer atitude, se omitido. Isso seria a conduta esperada de um servidor público, levar ao conhecimento das autoridades, ainda mais que estava-se diante de alguém, embora aliado, investigado, já réu, inclusive naquele momento, condenado e perdoado. Ou seja, era um caso grave. O presidente também se complica por essa via, e aí o senador tenta sair, né, desse caso dizendo que, olha, eu fiz a minha parte, eu fui comunicar ao ministro Alexandre de Moraes do que estava acontecendo.
Perfeito. Bom, este Felipe Frazão, repórter de política do Estadão em Brasília, colunista da Rádio Eldorado, a quem eu agradeço mais uma vez por esse bate-papo. Muito obrigado, viu, Frazão? Valeu, Gustavo. É sempre um prazer. Um abraço para você, para os nossos ouvintes. E uma correção aqui, só para atualizar, o salário do senador, hoje, a partir desse ano, já é de R$39 mil. O Marcos Duval reclamou na época quando era 33 mil. Mas eu também não tenho dúvida de que ele ainda deve achar pouco esse valor, porque ele diz que ganhava muito mais quando atuava somente na iniciativa privada. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem e sua sugestão para o nosso e-mail: podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.